lançamento. Né? Não, é muito pouco. Mas o lançamento hoje é ponto de partida para outros passos e outras andanças e outros produtos que essa categoria criativa, generosa e competente consegue realizar e construir. E eu me sinto muito bem, muito à vontade, muito jovem, no meio de todas vocês, de todos vocês. E eu queria primeiro lembrar aquele encontro que os educadores do município promoveram, né? Foi até na Uninove, né, naquela sede da Uninove, um enorme auditório, repleto de educadores, para fazer uma homenagem à prefeita da cidade, Luísa Erundina, ex-prefeita, e a Paulo Freire, o ex-secretário de Educação. A gente viu uma quantidade enorme de educadores celebrando para a homenagem daquelas duas figuras. Mas aconteceu uma coisa que eu gostaria de lembrar, é de que a partir daquele encontro, as pessoas saíram de lá não felizes de terem comemorado e lembrado duas figuras que, para essa categoria, representa ainda hoje, né, um significado, um momento da história da educação na cidade. Né? Mas isso seria a rotina de um evento com aquele objetivo. Mas o fato é que as falas que se fizeram ouvir durante o evento, né, cada fala, né, tinha um componente de quem falava e do impacto daquela que a pessoa falava para o conjunto do plenário, que tinha milhares de educadores ali. No final do evento, ninguém se lembrava mais, nem da ex-prefeita, nem do ex-secretário Paulo Freire. Porque cada pessoa que estava ali, que falou, que ouviu o discurso, que bateu palmas, que vibrou, que ficou feliz, se percebia ela mesma tendo sido homenageada. Porque se descobriu que a experiência que aquelas pessoas e que todos nós fizemos naquele período era exercitando o poder junto com Paulo Freire na educação e Luísa Erundina na prefeitura. Então todos tiveram uma emoção, né, um sentimento de estarem sendo homenageadas porque elas se sentiram, né, protagonistas daquela experiência. A meu ver, foi a primeira vez que um coletivo de milhares de pessoas, né, passivamente num auditório para ouvir discursos sobre pessoas que haviam passado na vida delas e de repente era cada uma e cada um se sentindo homenageada porque havia protagonizado uma mudança incrível da educação na cidade de São Paulo, a cidade mais importante, né, desse país, e com uma política de educação que, a partir daquele momento, foi um antes e depois daquele governo na área da educação, e antes e depois de Paulo Freire, secretário de Educação na cidade. Ninguém vai apagar essa memória. Ela se escreveu pelas mãos de milhares de educadores na nossa cidade, que são hoje e continuam sendo homenageados e homenageadas, porque sem aquelas pessoas, portanto, sem vocês, não teria acontecido aquele milagre. E um milagre que está aparecendo até hoje com os frutos, como no caso, essa edição dessa revista. Isso são frutos de uma vida, de um processo que não envelhece. Não envelhece com as pessoas que estiveram à frente daquela experiência. E isso é algo excepcionalíssimo na vida de uma cidade, na vida de uma coletividade e na vida de uma categoria de trabalhadores, no caso, os educadores. A data de hoje, evidentemente, é para a gente celebrar tudo isso, mas é também um momento da gente lançar desafios. Eu estou aqui para fazer isso. Eu vou viver e morrer até o final da minha vida lançando desafios. Né? Há uma outra lei federal da minha autoria
né, e que tem a ver com Paulo Freire, que se refere à gestão democrática da educação, que inclusive está previsto como é que é? No LDB. Na Constituição Federal e na exatamente, né, na legislação diretriz e base da educação nacional. Prevê a gestão democrática das escolas públicas na cidade de São Paulo. Mas não tinha regulamentação. Tinha o dispositivo, a diretriz no Plano Nacional de Educação, mas não tinha uma regulamentação por lei para que esse princípio estivesse assegurado na política de educação, na rede pública de educação na cidade de São Paulo. Acho que não só a rede pública, também a rede privada tem que cumprir aquela lei federal, que eu consegui que se aprovasse com a minha iniciativa e que precisa agora ser executada. Vamos acabar com aquela história de ter lei que pegue e lei que não pega. Essa lei tem que pegar, mas uma lei para pegar tem que ter alguém que pegue na lei e faça ela acontecer no concreto da vida das pessoas. Daí o meu desafio, um deles, que eu estou fazendo aqui agora. Vocês, inclusive a exemplo, inspirado no que aconteceu também ontem, né, no lançamento do manifesto sobre sementes da esperança em nosso país, que essa categoria promovesse, né, reuniões em núcleos de base para discutir o cumprimento da lei que obriga, que é uma lei federal, obriga que as escolas, né, criem seus conselhos de escola e seus conselheiros de escola no nível de cada região, de cada comunidade ou de cada coletividade. Não dá mais para a gente chegar a 2025 sem que aquela lei que já tem, acho que uns 3 anos de aprovada e, portanto, né, sancionada, sem ser cumprida. Então, eu acho que os núcleos de base que a gente vai criar com os educadores na cidade, com os pais dos educadores, das crianças das escolas e com os funcionários e educadores da nossa rede, criar núcleos de base para implantar os conselhos de escola em todas as escolas da cidade e conselhos e conselheiros de escola em todas as regiões onde estejam implantadas as redes municipais de ensino. Além de se fazer isso também no nível da rede privada de educação. Mas, pelo menos, uma rede pública de educação tem que cumprir uma legislação federal aprovada por unanimidade no Congresso Nacional. Essa é uma primeira tarefa que eu lanço como desafio e que eu espero daqui a um ano voltar para o lançamento do 2º número da revista, já com essa tarefa, pelo menos iniciada ou sendo implementada. E eu vou estar junto, eu não só estou pedindo para vocês fazerem, não. Me chamem para estar junto na implantação, através dos núcleos de base da educação na cidade. Uma outra questão, esse ano vai acontecer um evento muito importante no país, né, a depender do que se faça desse evento, que é a COP 30, que vai ocorrer em novembro no Pará, que é a conferência da ONU, né, sobre a questão ambiental no mundo. É um evento mundial, né, que está se preparando, já tem vários eventos preparatórios, e a gente não pode ficar assistindo, esperando acontecer o que for que aconteceu naquele evento. Nós temos que estar juntos construindo a COP. E eu estou lutando por isso, pedindo audiências com quem tem poder na organização do evento, para que incorpore na pauta da COP 30, né, o direito à mobilidade, né, mobilidade urbana. Né, exatamente, é um movimento que cria, põe em execução um dispositivo da Constituição, do artigo 6º da Constituição, que nós conseguimos também incluir naquele artigo o direito ao transporte. O cidadão tem direito ao transporte, portanto, tem direito à mobilidade.
onde ele estiver, qualquer cidadão ou cidadã, independente da sua condição de renda, da sua condição social, tem o direito, assim como o direito à educação, o direito à saúde, o direito à previdência social, também tem o direito à mobilidade, é uma lei federal, está na Constituição Federal. E, portanto, precisa de uma política pública que garanta a gratuidade do transporte coletivo. Esse é um direito, é obrigação do Estado. É obrigação do Estado. E agora a gente está... Eu já tive com o secretário-geral da CNBB, que é uma das instituições responsáveis por aquele evento lá no Pará. Estou com audiências marcadas com alguns dos embaixadores que também vai presidir o evento. Eu estou, terça-feira, numa reunião com o pessoal do Ministério das Cidades, para também tentar intervir junto a eles. Estou tentando audiência com a Marina, que é mais difícil do que qualquer outra autoridade nesse país, um pessoal muito complicado. Por isso que tem tanta dificuldade nesses governos. São governos fechados, burocráticos, elitistas. Vem para cá primeiro o povo, junta com o povo que resolve melhor e mais rápido os problemas. Estou tentando ver se a ministra vai ter um tempo para receber a deputada, para cobrar dela também isso. Faz empenho para que a COP30, né, inclua o Sistema Único de Mobilidade como um dos itens da pauta, porque vai melhorar o meio ambiente dos grandes centros urbanos, sobretudo tirar o automóvel das ruas e colocar ônibus de qualidade suficiente para que todos tenham garantido o direito. Não há nada mais importante com a questão ambiental do que isso. Estamos lutando por isso e queremos a ajuda de vocês. Mandem tudo que é de e-mail, outros meios que tiverem, para o governo, não, para o presidente da Câmara dos Deputados e para o presidente do Senado, mas primeiro o presidente da Câmara, para que paute a PEC que está lá engavetada na Comissão de Constituição e Justiça, porque eles não estão interessados em garantir esse direito que a Constituição estabelece. Então é preciso fazer uma grande campanha de pressão de baixo para cima, através dos lucros de base, para que a Câmara paute a PEC 25, que garante a criação do Sistema Único de Mobilidade e que implica na gratuidade do transporte coletivo para qualquer cidadão ou cidadã brasileiro. Essa é uma outra tarefa que eu quero deixar aqui com vocês. Por favor, estique o máximo tempo para dar tempo para cumprir essas duas tarefas. Né? Cumprir pelo menos parte dessas duas tarefas. Então, gente, eu estou aqui, né, muito feliz de ver o lançamento dessa revista. Porque aquilo que se cria, né, e se constrói ideias inovadoras, precisam estar registradas, né, para que elas cheguem às pessoas e gerem novas ideias, gerem novos valores e se construa uma grande rede onde os educadores se educam e geram educação dos outros, estabelece um grande movimento em torno da educação como um dos direitos básicos e fundamentais da vida. Portanto, é uma oportunidade da gente também, de novo, agradecer a Paulo Freire, que está tão vivo como, talvez até mais do que quando ele estava no nosso meio, que as ideias dele são tão inspiradoras, são tão fortes, estão tão incorporadas na vida dos educadores dessa cidade, que a gente tem mesmo que sentir a presença dele e o nosso compromisso de fazer com que essas ideias e princípios vinguem na vida do nosso povo, para que o nosso povo se emancipe, para que o nosso povo seja poder. E aí a semente da esperança é para exatamente fazer o que nós tenhamos, não só o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, como poderes da República do Brasil, mas que tenha também o poder popular. Não há poder legislativo, executivo e legislativo sem o poder popular, que é quem elege o representante para representá-lo, quem elege alguém para governá-lo, e ele é poder. E sem o poder popular não há representação política. E o poder popular tem que se exercitar diretamente, não só através de representantes, e cumprir um artigozinho
que está na Constituição Federal, o artigo 14, que estabelece os mecanismos de democracia direta, para o povo se exercitar como fonte do poder, como originário do poder. Numa verdadeira democracia, o soberano não é outra pessoa senão o povo. O povo é o soberano numa verdadeira democracia. Isso está na Constituição. O primeiro artigo da Constituição, no seu parágrafo único, diz: todo o poder emana do povo. E é através de representantes eleitos diretamente pelo povo, através da representação política, ou diretamente, usando mecanismos que a própria Constituição estabelece, que são os mecanismos de democracia direta, está no artigo 14. Plebiscito, referendo, iniciativa popular. São 3 mecanismos de democracia direta que esse país só tentou aplicar 2 vezes, em 1963 e em 1993, e nenhuma delas deu certo. Portanto, jamais o Brasil operou, implantou, executou e cumpriu aquilo que está na Constituição, que todo poder emana do povo, e é em nome dele, ou diretamente, por meio de instrumentos ligados e previstos na própria Constituição, para que realmente o soberano se exercite como tal. O poder popular é real, existe, só que não opera, porque ele não sabe que existe. Então nós temos, como educadores e educadoras, fazer cada cidadão, seja aluno, seja funcionário, seja pai de aluno, e do próprio aluno dizer: você é poder, você tem poder, a Constituição estabelece poder para você, então se exercite. Mas para ele se exercitar como poder, ele tem que se organizar, ele tem que se organizar, tem que se mobilizar, e tem que operar esse direito ao poder político. Daí a semente de esperança vai se espalhar por esse país afora, desde ontem à noite, que ela já começou a se espalhar, e eu estou espalhando aqui também, para a gente chegar até o final do ano com uma grande quantidade de mecanismos de democracia direta, democracia participativa, que aí sim a gente nunca mais vai ficar sendo assustado com receio de que a democracia seja traída. A democracia precisa ser fortalecida. A democracia precisa ser assegurada. E para isso, cada uma e cada um de nós tem que colocar sua vida, sua energia, sua vontade de fazer as coisas, seu sonho de mudar o mundo e não só mudar o nosso país, para que a democracia esteja absolutamente assegurada e assegurada a todo cidadão e a todo cidadão desse país. Obrigado, parabéns, minha gente.